Olá, eu sou Priscila Torres, autora do blog Artrite Reumatoide, coordenadora da Rede Paulista de Associações de Pacientes Reumáticos. Vou falar um pouquinho de controle social. Por que o paciente reumático deve saber o que é controle social? Quando vamos no posto de saúde que não temos um serviço, que não temos médico, quando tentamos agendar um reumatologista e não existe vaga, isso faz parte de uma das ferramentas de controle social, que é você verificar o que está acontecendo na saúde pública e de que forma que você, enquanto paciente, pode auxiliar para que esses processos sejam melhorados. Por exemplo, o controle social ele pode ser exercido em diversas esferas. Cada unidade básica de saúde tem um conselho gestor, cada município tem um conselho municipal de saúde, todos os estados têm o conselho estadual de saúde e nós temos a nível nacional o Conselho Nacional de Saúde. Os conselhos de saúde são instâncias de supervisão do poder público que supervisionam de que forma que a saúde pública está sendo administrada naquele local. Então, por exemplo, se você foi à unidade de saúde, não tem um médico, não tem um especialista, se você está aguardando uma consulta com um reumatologista há 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tem que buscar entender naquela cidade de que forma que está acontecendo a administração do serviço de saúde, procurar o serviço social da sua cidade, procurar o Conselho Municipal de Saúde para poder entender como que está a fila de atendimento, como que está sendo a demanda. Existe outra esfera de controle social que está ligada à formação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do tratamento das doenças no âmbito do SUS. Por exemplo, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide e o lúpus contam hoje com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde que estabelece como a doença vai ser tratada a nível nacional. Então, todos os medicamentos que fazem parte do tratamento do lúpus, que são hoje incorporados no protocolo, eles foram avaliados pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que diz se o medicamento deve ser incorporado ao SUS ou não. Como que nós, pacientes, podemos participar desse processo de incorporação de tecnologia? Por exemplo, a CONITEC, antes de formar um protocolo clínico, ela abre uma consulta pública. A consulta pública pergunta à sociedade civil: você concorda que o Ministério da Saúde deve tratar o lúpus? Você concorda que o Ministério da Saúde deve fornecer microfilonato para lúpus no sistema público de saúde? Sim ou não? Se sim, justifique, compartilhe a sua história, conte um pouco da sua jornada. As perguntas da CONITEC não são assim tão simpáticas, porque o formulário é um pouco técnico, tem perguntas um pouco repetidas, mas basicamente o paciente precisa participar de uma consulta pública para poder dizer qual é a sua real necessidade e, sobretudo, como que ele está vivendo no Brasil com a doença, como que tem sido a sua jornada e por que é importante que os governantes tenham melhores políticas públicas que venham a fornecer aquilo que o paciente necessita para o seu tratamento dentro de toda a sua infraestrutura de saúde pública. Então, o controle social não é ir para a porta da unidade de saúde, xingar a enfermeira, ficar reclamando do serviço, não. O controle social é para supervisionar desde como os serviços estão sendo oferecidos até como que os governantes estão utilizando o recurso de saúde pública para o tratamento da doença. Então, o controle social faz parte da construção de políticas públicas no Brasil e deve contar com a participação efetiva do paciente. Porque quando nós reclamamos que uma coisa não funciona, nós temos que dizer como ela deve funcionar. O controle social ele está aqui para isso. Se você paciente está aguardando algum tipo de serviço, tem aguardado uma consulta médica, foi buscar o medicamento não tem, o medicamento atrasa, ou se você conhece qualquer pessoa que esteja com dificuldade de acesso a serviços de saúde pública, converse com ele, conte que ele pode participar do controle desse tipo de assistência, que é importante todos nós praticarmos o controle social. A Associação Brasileira Superando o Lúpus está disponível através de seus canais para auxiliar nessa demanda, para poder ajudar a entender o que está acontecendo e pensar junto com vocês, pacientes, de que forma podemos cobrar dos governantes melhores assistências de saúde.